Prontinho. Então, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao segundo webinário da disciplina da professora Lidiane, que é Tópicos Especiais em Educação, e com a palavra a professora Lidiane. Então, oficialmente, boa noite a todos. Vamos começar pelo assunto que eu acho que mais cutucou todo mundo durante a semana, que é a nossa atividade aplicada. Vou compartilhar aqui com vocês, mas é o mesmo documento que está na plataforma. Vocês me ouvem bem? Sim. Sim? Ah, tá. Sim. É que vocês são muito quietinhos, eu fico até com medo de estar falando sozinha aqui e não ver que a internet caiu. Certo. Prontinho. Estão conseguindo ver? Sim. Sim, estamos na atividade aplicada? Sim, atividade aplicada. Ok. Sim. Gente, diminuímos, assim, bastante a atividade aplicada para que todos consigam fazer dentro das possibilidades, todos estão trabalhando muito, com muitas... Enfim, vida de professor é desse jeito, né? Não tem chorumelas. Como que a gente avaliou agora para fazer a atividade aplicada, tá? Ao invés de ser o resumo expandido, né, das 5 às 9 páginas, mudamos, é uma síntese, então é um texto síntese, né? Precisa ter, lógico, introdução, desenvolvimento, conclusão, mas ele é bem sintético, como diz o nome, tem o mesmo objetivo da atividade anterior, mas como vocês solicitaram, né, é uma atividade um pouco mais simples de executar. Então, continua sendo a norma principal eleger uma das temáticas, né, de inclusão que a gente vai debater aqui ao longo da disciplina. Pode ser relacionada à história da educação da primeira aula? Pode. Pode ser sobre o assunto de hoje? Pode. Pode ser da semana que vem? Qualquer um, desde que esteja relacionado com as temáticas de discussão, tá, das inclusões. E a regra mínima que tem para fazer o trabalho é 15 linhas mínimas e 30 linhas máximas, certo? E tem que ter um título. Foram essas as solicitações que fiz. Temos alguma dúvida ou alguma pergunta? Não? Eu tenho. Aí, no caso, seria um texto dissertativo? Sim. Dissertativo argumentativo, né? Isso. Tá. Né? Como tem introdução, desenvolvimento, conclusão, né? Fazer uma síntese bastante sintético dessas temáticas que a gente trabalhou. Pode citar autor, se conseguiu ler os textos, pode citar os podcasts, fiquem à vontade em relação a isso, tá? É só para a gente conseguir relacionar o debate que a gente faz aqui nos webinários, tá? Nos encontros, enfim, nos estudos de vocês também. Mais alguma solicitação? Alex levantou a mão. Professora Lidiane, assim, só para complementar, eu acho que seria mais um texto reflexivo e não um texto dissertativo, em que a gente se posicione, né, com relação ao que leu, ao que entendeu, mas não necessariamente seguindo a regra de uma dissertação argumentativa, uma reflexão acerca de um tema. Eu acho que é isso que você está buscando, correto? Dá na mesma, Alex. É a mesma coisa. Como eu não coloquei muitas normas, muitas especificações, fica a critério de vocês, mas é isso. Mais alguma coisa? Não? Vamos para a nossa aula. Gente, a temática de... Vocês veem o slide?
Sim. Ok. Sim. A temática de hoje, então, é a escola como espaço sociocultural, pensando já nas diversidades, tá? Ao longo da nossa disciplina, nós vamos trabalhar a inclusão e, de fato, as diversidades nesse sistema de inclusão ou a falta de inclusão, né? Então, partimos do texto, a escola como espaço sociocultural, do professor Dairel, de 2001, tá? E a nossa perspectiva agora vai ser pensar o ambiente, a relação, a instituição da escola, a arquitetura da escola, o conhecimento dentro da escola, pelo viés sociocultural, tá? O título do texto é sociocultural, como está escrito ali em cima, tá? Mas quando a gente for escrever aqui, como aqui, a gente já coloca sociocultural juntinho, tá? Sem o hífen. Só não posso mudar o título do texto original. Quando a gente vai pensar na escola, pelo viés sociocultural, a gente tem que entender que a cultura faz parte da escola. Correto, até aí, creio que todos nós entendamos essa parte. A dificuldade é respeitarmos as culturas que divergem da nossa. Aí existe um entrave, porque às vezes sequer percebemos a existência de outras culturas, outras formas de ver na hora da vivência. Na hora da reflexão conseguimos, né? Facilmente. Agora, na vivência, na prática, é difícil a gente colocar os limites e abranger os espaços, né? Então, pensando a escola pela ótica da cultura, do espaço sociocultural, a gente tem que entender a multiplicidade de sujeitos, a multiplicidade de modos de vida, de exercer a vivência dentro da escola, de pensar e ocupar a escola a partir do aluno, a partir do professor, a partir do coordenador, a partir dos servidores, né? E os servidores, eu digo, as pessoas que estão fazendo a merenda, as pessoas que estão limpando, as pessoas que estão no portão, cuidando da entrada e da saída dos alunos, essas pessoas todas estão ali com suas culturas e seus modos de vida diversos, numa profusão de conflitos, interesses, vontades, expectativas, e a gente tem que entrar nessa sistemática de conflitos para entender que os conflitos não são ruins, eles nos levam à transformação. Às vezes, essas transformações, lógico, não são o que esperávamos, né? Agora há pouco falávamos da BNCC, por exemplo. Todos mudamos as interações a partir da BNCC, do novo ensino médio, das novas legislações a partir dessas mudanças. E aí, como que o servidor da escola está atuando a partir desse novo ensino médio? Qual que é a expectativa do aluno a partir desse novo ensino médio? Né? Qual que é a mudança na cultura e na vivência do espaço escolar a partir dessas modificações que vieram de cima para baixo, né? Que vieram numa hierarquização de leis para chegar na escola. Como que isso acontece? Esses conflitos, como que a gente resolve, né? Então, pensar o espaço sociocultural dentro da escola é pensar nas multiplicidades possíveis. Vamos lá, esses sujeitos, como falamos, são diversos, múltiplos, eles têm suas próprias histórias, né? Têm suas histórias subjetivas, né? Suas vivências, e também tem a história macro que ele vive, que é a história do país, o momento histórico-político que vive, né? O momento político-econômico em que ele está vivendo em relação ao país, em relação ao Estado, em relação à região, à cidade, em relação à sua família. Veja, são profusões, né, de diversidades. E aí nós temos
Eu trouxe uma citação do professor Dairel, porque ela é importantíssima, tá? A escola como espaço sociocultural é entendida, portanto, como um espaço social próprio, ordenado em dupla dimensão. Institucionalmente, por um conjunto de normas e regras que buscam unificar e delimitar a instituição dos sujeitos. Cotidianamente, por uma complexa trama de relações sociais entre os sujeitos envolvidos, que incluem as alianças, conflitos, imposições de normas e estratégias individuais ou coletivas, de transgressão e de acordo. Então, é isso que acabávamos de discutir, né? Nessa relação, a gente tem que entender o outro e entender o eu, né? Minha relação com o outro não pode fazer com que ele seja excluído desse espaço escolar, mas eu também não posso me anular nesse espaço escolar só para atender os demais, entende? Vamos lá agora. Agora é hora de vocês trabalharem um pouco. Vejam o número 1. O número 1 diz sobre uma instrução centrada na transmissão de informações. Essa é uma escola pensada pelo viés sociocultural ou é uma escola pensada pelo viés tradicional, por exemplo? Alguém quer falar? Fique à vontade, essa hora de... Tradicional, o Alex. Alguém discorda? Não? Mas eu tenho um comentário a fazer, Lidiane. Sim, claro. Eu li hoje um capítulo que você sugeriu. Essa escola pautada, centrada na transmissão de informações, não é o que você está discutindo, mas eu vou trazer para a gente refletir. Uhum. Essa ação nem sempre é deliberada, é porque ela quer. É porque as políticas públicas, às vezes, demandam que seja dessa forma. Exato. Então, ao ler o capítulo do livro, eu percebi muito claramente que, às vezes, falta na equação que os estudiosos fazem duas grandes variáveis. Primeiro, as políticas públicas, que a partir delas determinam o que vai fazer, como, quando, onde. Uhum. E a segunda grande variável, o apoio da família, que Uhum. deixa-se de fora esse elemento importante. Uhum. Então, eu concordo que a instrução centrada na transmissão é uma escola tradicional, e aí eu faço até uma correlação com a Quenzi, se não me engano o nome, da aula passada, que nós temos a escola que a sociedade quer que tenha, né? Para formar um cidadão de acordo com o que o capital quer, precisa, né? Então, eu concordo com você, é tradicional, mas por que a sociedade quer que seja assim? Alex, você está certo. E eu vou pedir para a gente retomar essa sua fala, acho que no slide seguinte, que a gente vai tratar exatamente disso, que foi que eu também senti falta ali de um aprofundamento do professor Dairel, na hora de discutir as políticas que influenciam nessa possibilidade de que os profs olhem para a sua prática e para a sua relação, mas que ainda assim consigam exercer as políticas ou transgredi-las, quando necessário, conforme são normatizadas. Vou pedir agora, só para a gente fazer esse exercício agora e a gente retomar a discussão um pouquinho mais para frente. Pode ser? Ok. Ok? Só não me deixa esquecer, tá? Que eu me empolgo aqui e acabo esquecendo. Se eu esquecer, você fala, prof, volte lá no assunto. Minha pergunta agora, o 2. Uma escola que considera o estudante por sua historicidade, visão de mundo e escalas de valores está mais voltada para o ensino e para a escola tradicional ou para a nossa escola pelo viés sociocultural? Viés sociocultural. Beleza. E a 3, vocês conseguiram ver já? As relações sociais no interior da escola não. São conflituosas e heterogêneas, construindo novos significados em suas relações. Corrijam ali o ali na concordância, por favor. Sociocultural.
Sociocultural, beleza. Se a gente pensar numa homogeneidade de conteúdos, ritmos e estratégias pedagógicas, a gente está pensando em que tipo de escola? Tradicional. Tecnicista, tradicional. E quando os conhecimentos são produtos, o tempo é produção e o estudante é um local de depósito. E agora, o professor é aquele que apenas reproduz conteúdos. Nós estamos falando de que tipo de escola? Tradicional. Tradicional. E agora eu vou perguntar para vocês. Considerando o nosso contexto crítico de reflexões, em qual escola a gente gostaria de trabalhar? Sociocultural. Na sociocultural. Eu quero a sociocultural. Em qual escola nós podemos trabalhar? Tradicional. Tradicional. Por mais que nós vamos buscar, por mais que nós vamos estabelecer relações. Eu, se for uma professora de artes, por exemplo, tenho 20 turmas para fechar a minha carga horária. Cada turma tem 40 alunos. Eu consigo considerar todas as vivências de todos os alunos e lembrar de todas? Aí é a pior parte. Lembrar de tudo isso? Não. Não consigo. Falo isso do professor de arte porque eu sou formada em arte também, e houve um período em que quase entrei em parafuso porque eu tinha 900 alunos e eu não tinha 40 horas. Eu não tinha 40 horas, mas eu tinha 900 alunos. Como que eu vou respeitar todas as diversidades, pensar em todas as necessidades, se eu não tenho uma política que ampare o meu trabalho? Que é o que Alex começou a discutir agora há pouco. Pensar o sociocultural necessita, logicamente, que eu pense também o meu sociocultural. A minha diversidade, a minha necessidade. Lógico, existe a necessidade do professor, que paga contas, que tem boletos, que tem necessidades financeiras. É óbvio. Mas também tem a saúde mental. E até onde vai uma coisa e outra? Nenhuma dessas coisas anulam, tá? Impossibilitam totalmente. Às vezes a gente acaba se desdobrando em 1.500 e consegue respeitar diversidades. Mas se a gente não conseguir com 900 mil alunos também, não se sintam menos profissionais, né? Não se sintam. Alguém mandou alguma mensagem? Falou alguma coisa? Quer comentar? No momento que você estava falando, eu acho que você já até falou a minha visão enquanto está numa escola tradicional com a visão sociocultural. Nós somos bombardeados por conteúdos tradicionais, por exigências tradicionais. Precisamos de alimentar um DED que é deficitário, né, na sua funcionalidade, conteúdos que são impostos pela BNCC de uma forma sociocultural, mas dentro do chão da escola totalmente tradicional. E quando você chega com uma visão sociocultural, desenvolve um trabalho saindo da raiz tradicional, você encontra resistência no grupo de colegas de profissão que são mais, não vou dizer mais antigos, mais experientes, né? Tem mais mais um chão do que nós no chão da escola. Então, você escuta tipo assim, você é doida, você não dorme, onde você está planejando essas aulas, como você consegue fazer essas aulas fluírem dessa forma? Então, assim, são coisas que a própria educação, o próprio grupo de colegas de profissão faz com que você detone a sua cabeça. Porque, de repente, você pensa assim, peraí, eu estou fazendo um serviço de qualidade ou eu estou fazendo um serviço que está prestando um desserviço para o meu aluno? Você começa a se questionar isso aí. Eu tenho que voltar, abre o livro na página tal, né, copia aí de 1 a 5, ou eu posso levar uma música e trabalhar uma interpretação de uma música
se eu estou sendo bombardeada por questionamentos que são totalmente contra as minhas convicções enquanto profissional. Uhum. Esse é meu desabafo. Conforme a gente for discutindo, vocês imagino que vocês vão relacionar com a vivência, porque discutir as diversidades implica na nossa própria existência. E discutir as diversidades através das políticas de educação entra em conflito a nossa possibilidade de exercer a docência e as regras que devemos cumprir, né? Então, a gente está nesse conflito o tempo todo. O que a gente deve fazer? Primeiro, não entrar em parafuso como a professora Lidiane em seu primeiro emprego, tá? Segundo, tentar manter sua sanidade mental e realizar a melhor aula que você pode realizar com aquilo que você tem, com aquilo que você dispõe. Falar é fácil, né, gente? Vamos lá. Um minutinho. Pensando no eu e no outro, eu penso no eu professora, né? Porque agora eu ocupo o local de professora, e penso no outro que está comigo. No outro aluno, no outro colegas professores, no outro equipe pedagógica, que às vezes estão hierarquicamente acima de mim, não que tenham mais importância ou menos, mas né, devemos pensar no organograma da escola. E também temos os servidores, temos os pais dos alunos, quando eles são menor de idade. Quando eles são maior de idade, nós já temos os filhos dos alunos, que às vezes estão dentro da sala de aula com a gente. Nós temos os pais, eu já tive pai de aluno indo assistir a aula minha, né? Então, veja, é uma profusão de relação. Dentro dessa profusão, desse contexto gigante, nós temos indivíduos concretos, com suas expressões de gênero, raça, lugar, papéis, escalas de valores, padrões de normalidade. Veja, o que é normal para mim, professora, pode não ser normal para vocês. Quer ver um padrão de normalidade que para mim é super tranquilo e para vocês deu um sustão? A atividade aplicada. Opa, eu sou professora. Propus uma atividade aplicada que para mim super leve e tranquila, porque estou acostumada com escrita acadêmica para ontem, estou terminando meu doutorado, então minha orientadora quase me enforca se eu não entrego um desse. Para vocês que estão atuando na escola, que estão como professores, como coordenadores, vocês têm família, vocês têm outras atividades. Escrever escrever um resumo expandido naquelas normas foge do padrão de normalidade, não é? Sim ou não? Depende, Lidiane. Não é que fuja. A questão, no meu ponto de vista, mais foi o tempo do que propriamente a questão em si, né? Se é um tempo maior, tranquilo, né? Eu entendo que você está num ritmo de produção científica muito grande, você já está com a habilidade aflorada para escrever em 3 dias. É possível fazer isso, né? Sim, claro. O que os colegas comentaram, o que eu entendi, foi a questão do tempo, não em si a prática. Fugiu de uma normalidade de tempo, então. Ok? E se eu pensar, por exemplo, vamos pensar diferente. Em quais cidades vocês estão? Se alguém quiser falar, pode falar. Em quais cidades? Agora eu vou pedir, me digam onde fica, porque eu não sei. Ipatinga, Minas Gerais. Belo Horizonte. Uhum. Varginha, Sul de Minas. Gente. Curvelo. Alfeira. Eu estou no interior. Triângulo Mineiro, Araguari. Nossa. Eu estou em Ubá, na Zona da Mata. Entre os alunos da turma,
tem uma profusão de lugar geográfico gigantesco. Esse lugar geográfico tem um modo de vida diferente de qualquer outro. As vias de normalidade das relações sociais que vocês possuem totalmente diferente. Se eu falar para vocês que um padrão de normalidade meu, por exemplo, é tomar chimarrão de manhã, de tarde e de noite, independente da temperatura, do clima, para vocês é normal? Para Minas Gerais não é não, para Araguari não é não. Então, metade do povo de Araguari nem sabe o que é chimarrão. Nem sabe o que é chimarrão. Nem Patinga. Muito. Eu vivi no Mato Grosso por 1 ano e meio. Tá explicado o sotaque. Ninguém lá no Mato Grosso tomava chimarrão. Ninguém. Era muito difícil para mim. Para mim era normal, por exemplo, eu ir dar aula com uma garrafa de chimarrão aqui e a minha cuia indo para o trabalho. Lá não era normal. Eu imagino que com vocês também não seja. Inclusive, já ouvi falarem que é desrespeitoso que o pessoal na escola tome chimarrão durante a aula. Aqui no Sul é muito comum. É muito comum. Enfim, esses devaneios... Interessante que hoje uma aluna minha estava com uma... Eu não sei como que chama, né? O pote de chimarrão. A cuia. A cuia, né? Isso. Estava com uma na sala de hoje e a direção retirou ela da sala por ela estar tomando chimarrão, porque é considerado uma bebida que não é normal na nossa região. No ambiente escolar não é normal que se consuma chimarrão. Isso. Certo? Aqui no Sul é muito comum que você encontre. Muito comum. Do mesmo modo que no Paraguai, eu tô aqui na fronteira com o Paraguai, todas as pessoas tenham a sua pequena cuia com tererê. O tererê eu vi que vocês tomam aí mais para cima, agora o chimarrão eu não vi. Enfim, voltando para o nosso assunto do professor Dairel, o que interessa para a gente é compreender todas essas diversidades e não extingui-las, mas considerá-las. Porque elas não vão se expressar, por exemplo, só no ato de tomar o chimarrão, ou no ato de falar porta, ou porta, ou porta. Essas diversidades, elas vão se expressar no modo com que eu aprendo, na minha necessidade, no meu projeto de vida. Agora, a palavra, o termo projeto de vida é difícil, né? Mas no meu projeto de existência, então, pensar se aquele conteúdo é ou não viável para o que eu quero como aluno, ou como professor, se aquilo é ou não viável, discutir com os estudantes, né? Para isso que vai servir essa compreensão das relações sociais entre eu e outro, tá? Trouxe para vocês algumas diversidades possíveis, tá? Não se restringe a isso, é muito mais, tem muito mais coisa que isso, tá? Mas cito para vocês o local geográfico, é muito importante, tanto micro quanto macro, né? Tanto distância entre bairros na mesma cidade, ou então distância entre sul e norte do Brasil, né? A religiosidade que pratica ou não pratica. Quantas escolas já fui que é comum rezar, fazer orações cristãs antes da aula. Isso na minha educação era prática, mas a minha família nunca foi religiosa. Então, para mim era muito estranho eu ter que rezar para alguém que eu não entendia, porque não fazia parte da minha cultura, né? A possibilidade de usufruir de leitura e arte, nossa, é imprescindível usufruir, mas todos nós podemos? Todos os nossos alunos vão poder? Aquele aluno que aparece na escola e diz para mim assim, não gosto, não quero ler,
Não gosto de obra de arte, que coisa mais feia. Não tem nada a ver essa discussão. Por quê que não tem nada a ver? Por que não interessa? Por que não está no conhecimento de mundo desse aluno? A família não lê? Ou então, quando ele foi ler na escola, ele teve um trauma muito grande, foi uma leitura muito difícil e não conseguiu ir para frente, se decepcionou. Né? Ou a arte que consumiu era uma arte completamente contemporânea e não consegue fazer ligações com artes mais antigas, artes mais contestatórias, ou o contrário, ou conheceu apenas aquela arte mais formalizada, aquela arte mais bela, e agora não consegue, tem resistência em aprender sobre a arte contemporânea. E a composição familiar? Ou a ausência dessa composição familiar? Esse aluno tem família? Não tem? Essa família é estruturada? É desestruturada? Isso influencia. A raça e a etnia influenciam demais. A variante linguística, as atividades físicas que realiza ou não realiza, influencia muito, influencia na disposição do meu aluno dentro da sala de aula. O contato com o espaço, olha só, o contato, o conhecimento com espaços urbanos e ou rurais. Contrário, né? Por exemplo, vivo na cidade, nunca fui num sítio. Nunca vi uma vaca. Esse conhecimento de mundo, essa vivência, ela é uma diversidade que a gente precisa discutir. Não discutir com os alunos dentro da sala de aula, mas considerar possibilidade de viajar e conhecer ambientes diversos, ou não. O contato com várias gerações. Se você conhece pessoas jovens, pessoas idosas, bebês, recém-nascidos, você aprende a se relacionar com essas pessoas de gerações diferentes. Se o seu aluno não consegue estabelecer diálogos com gerações diferentes, tem um entrave. Se ele vê uma geração mais velha, por exemplo, o jovem vê uma geração mais velha, por exemplo, como rival, poxa, não vou conseguir estabelecer uma relação de troca com o meu aluno. E, gente, importantíssimo, possibilidade nutricional diversificada. Isso é muito preponderante. Eu não sei se vocês já tiveram, mas eu tive alunos desmaiando dentro da sala de aula. Isso é aterrorizante. E desenvolvimento do aprendizado emocional, saber lidar com frustração. Nós temos lá o aluno que sempre tirou notas altas e tal, de repente tirou uma nota baixa e surtou. Não aprendeu a lidar com frustração ainda. A inteligência socioafetiva é importantíssima. E daí nós temos que pensar também em diversidades sexuais, afetivas, de gênero, se são pessoas PCDs, se são pessoas com necessidades diferenciadas. Tudo isso está dentro daquilo que a gente vai compreender como diversidade e também diversidade cultural. Por isso que a escola é polissêmica. Ela vai ser constituída em inúmeros sentidos. O jeito que eu, professora, interajo com o espaço arquitetônico da escola, que é isso que o professor Dairel vai tratar, é muito diferente do modo com que o meu aluno, dentro do seu grupo lá, sua panelinha, que é assim que o professor coloca no texto, é muito diferente o meu jeito de agir naquele espaço do jeito que o meu aluno, com sua panelinha, o seu grupo de colegas, existe e vivencia aquela relação escolar. O encontro e as relações nesses encontros são incrivelmente diversas. A hora que o aluno está indo merendar, lanchar, eu não sei como vocês chamam, acho que é lanchar. A hora que o aluno está indo lanchar com seu colega e ele interage com a servidora que está lá na escola, servindo a merenda.
e depois ele sai e conversa com o professor que está ali no saguão, e depois ele volta para o corredor. Como que ele ocupou esse espaço? Quais foram essas relações? Isso deve ser considerado, né? E o conhecimento? E é aí que a gente volta naquela discussão lá que o Alex levantou para a gente. E o conhecimento? Eu consigo tratar esse conhecimento para além do ensino tradicional ou não? Eu tenho alguma brecha ou eu não tenho nenhuma? Eu consigo tratar aquela diversidade ou não consigo? E aí, gente, só um minutinho. Eu vou trazer 2 exemplos meus e eu gostaria que vocês compartilhassem também. Deixa eu parar de compartilhar aqui, depois eu volto. Quero olhar para vocês. Caso vocês queiram ligar a câmera, para eu conseguir enxergar vocês, ia ser incrível, que eu gostaria muito de conhecer vocês. Eu trabalhei no IF. Ai, gente, como vocês são bonitos! Tem que ligar mais essa câmera. Olá! Nossa, os meus alunos estão aqui. Obrigada, gente. É muito bom ver vocês. Então, vamos lá. Vou compartilhar 2 situações e aí vocês me devolvem com as situações que vocês vivenciam também, tá? Tive 2 alunos no IFPR do ensino médio integrado, profissional, né? Esses 2 alunos estavam no 4º ano. Um aluno era autista e minha outra aluna era TDAH com dislexia. O meu aluno autista... tem mais uma coisa para falar sobre contextualizar. Esse campus do IFPR em que eu estava era de uma cidade no interior. 80% dos meus alunos viviam em comunidade rural e trabalhavam nos sítios, não tinha fazenda, mas trabalhavam nas fazendas da família. Tá? Então, era comum que os meus alunos contassem para mim que acordaram às 4 da manhã para tirar leite para depois vir para a sala de aula. Né? A minha aluna com TDAH tinha essa rotina. Acordava às 4 horas da manhã, tirava leite, dava comida para os bichinhos e aí vinha para a escola. Ela chegava na escola totalmente cansada e assim que eu começava a aula, isso percebi nos primeiros dias, ela dormia. Aí eu pensava, poxa, que desrespeito, né? Toda aula essa garota dorme, toda aula essa garota dorme. Conversei com ela antes de conversar com a coordenação, né? Porque afinal é menor de idade, a gente tem que conversar com a coordenação, os pais. E aí ela me contou que conforme eu explicava, e a minha explicação ia demorando, dava sono, ela dormia sem nem perceber. Poxa, ao invés de dar uma explicação de 30 minutos, passei a dar pequenas explicações e a atividade. Pequenas explicações e atividade. Pequenas explicações e atividade. Pronto, não dormiu mais. Mas eu não gosto de ler, ela dizia. Odeio ler, não gosto. E aí, veja só, aquilo que o Alex falou entra. Eu tinha 40 horas de contrato, né? Passava 20 horas dentro da sala de aula, pouco mais que 20 horas, 20 e algumas horas na sala de aula. O restante, eu podia atender os meus alunos. Podia atendê-los, podia conversar com eles, podia rever um texto que foi difícil, tinha um tempo específico para eu fazer atendimento de alunos. Lógico, eu tinha mais outras coisas para fazerem, bilhões de outras coisas para fazerem, mas ainda restava um tempinho. O que eu fiz com essa minha aluna que tinha TDAH e dislexia? Não gosto de ler, não quero ler, não adianta. Fui com ela no intervalo de aula na biblioteca e a gente escolheu um livro. Um livro que ela desejava, livro qualquer. Se não me engano, era um livro sobre vampiro, um livro sobre alguma literatura assim, bem bobinha, bem light, bem leve. O que nós combinamos? Vamos ler
até tal página, até tal parágrafo, e daí a gente senta para conversar no dia tal, que era uma semana de distância. E aí, alguns dias ela chegava para mim e falava, consegui ler, entendi, gostei, e em outros dias ela falava, não gostei, não consegui. O que fazia ela continuar lendo? Vim discutir comigo. A gente consegue fazer isso em todas as realidades? Não. Não consegue. Por que eu consegui naquele momento? Porque eu tinha uma política que me amparou para ter um período disponível para atender esse aluno dessa forma. Então, é isso que a gente sempre tem que pensar. Isso acontece em todos os IFs? É uma característica de FPR? Não, isso não acontece. Isso aconteceu lá porque lá tinha uma realidade que foi possível. Isso não acontece nem mesmo em todos os IFs ou em todas as universidades, não acontece. O caso do meu aluno autista, o problema dele era com a escrita. Ele pegava as informações muito mais rápido que os outros estudantes. Ele falava, ele respondia, ele era participativo, ele era impaciente com a demora dos demais estudantes. Isso era complicado, porque ele ficava muito impaciente, porque os outros estudantes não faziam as relações tão rápido quanto ele. Qual que era o problema dele? Seguir as normas de escrita. Não pode pular linha entre um parágrafo e outro. Mas, professora, é muito melhor pular linha entre um parágrafo e outro. Eu não gosto de usar a pontuação, porque para mim, ele falando, né? Para mim é muito mais fácil que o texto não tem pontuação. E aí tive eu tempo dentro dessa realidade de FPR, com tempo disponível para tratar das dificuldades dos alunos, tive tempo para sentar com ele e trabalhar isso. Então, tirava 1 hora durante a minha semana para escrever textos com ele. Nem sempre textos dissertativo e argumentativo, que era o que ia cair no Enem. Às vezes, textos mais breves, às vezes mais longos, quando ele tinha fôlego para tratar os textos mais longos. Mas, enfim, tive 2 situações que são diversas, mas que eu consegui puxar ali para o cantinho e ajudar nessa realidade. Já trabalhei em outras escolas em que não era possível sequer dar aula direito, porque tinha que lançar nota, tinha que lançar frequência, tinha uma plataforma para responder, e aquela plataforma não fazia sentido nenhum. Então, existe essa controvérsia e essa distância de realidades. Pergunto para vocês agora, vocês já passaram por alguma situação assim? Tem alguém com vontade de compartilhar alguma coisa? Bárbara, pode falar. Boa noite a todo mundo. Boa noite, professora. Então, vou comentar em relação a essas 2 situações que você comentou. Primeiro, eu trabalhei por 8 anos em uma cidade que tem maioria de população rural. Então, eu vivi por 8 anos essa questão de ver alunos chegando com sono, com fome, dormindo. A preocupação deles era a hora que chegava o recreio para poder comer, porque comeram muito cedo. E realmente é uma situação muito complicada de lidar. E o que mais me incomodava era o período de chuva, porque eles chegavam atrasados, muitas vezes perdiam aula porque o ônibus atolava, e sujos de barro, sapatos sujos de barro. Nossa, isso criava uma desigualdade tão grande entre eles e os alunos que eram da cidade. Era uma coisa bem chata, sabe, de ter de ver, de assistir. Agora, sobre essa última questão que você falou, e nessa escola eu tinha, por exemplo, a abertura de poder ter uma aproximação pessoal, mais humana com os meus alunos, uma interação muito mais humana, mais afetiva com os meus alunos. E agora eu trabalho em uma outra escola que a preocupação deles é em preencher formulários e preencher DED, documentos, e eu não consigo sequer colocar em prática coisas que eu aprendo aqui na pós-graduação. Porque a escola ela só fica preocupada em, nossa, a gente tem simulado para aplicar, tem que pegar a prova, tem que aplicar de escritor e tal, e aí fica tudo muito engessado. Então, eu vivi as 2 realidades e eu vejo quanto que, às vezes, o próprio sistema, o próprio lugar onde a gente trabalha, ele sabota o nosso trabalho, ele impede que a gente possa fazer o melhor para os nossos alunos.
E isso não é injusto só com a gente, não, é injusto com eles, porque eles merecem coisa boa e a gente tem coisa boa para oferecer, mas o sistema simplesmente amarra a gente, né? Era só um comentário que eu queria fazer, porque realmente bateu as duas situações. Em um lugar eu tinha esse espaço e agora não tem. E isso é uma coisa muito comum mesmo. Era só isso. E aí, Bárbara, te pergunto agora, como você lida com a frustração? Porque para mim foi muito difícil lidar com a frustração. Como que você lida com a frustração? Então, eu até faltei aula passada e tudo. Eu tô lidando com problemas emocionais e psiquiátricos, infelizmente, porque foi muito complicado. Eu caí em um lugar, sou efetiva lá e tudo, e eu caí em um lugar onde eu preciso totalmente me podar. E foi terrível. Eu tô sendo 50% da profissional que eu sou. E isso foi muito difícil, isso me adoeceu, infelizmente. E assim, agora eu simplesmente tive que calar a boca e aí eu tô tocando com a barriga. Porque eu, infelizmente, eu passei por umas situações de assédio, eu tive que fazer até uma denúncia na ouvidoria do Estado de Minas contra a minha supervisora por conta desse assédio. Tudo isso porque eles viram que eu era diferente do sistema ali daquela escola. E eu não podia agir diferente. E aí, a partir do momento que eu agi diferente, começou a ter perseguição. E aí eu adoeci. Então, tá complicado de lidar com a frustração. Seja você mesma, continue sendo você mesma. Não se julgue, não se pode pelos outros. Eu também já vivi uma situação parecida. Na época, eu também comecei a adoecer pela situação e pedi a remoção. Hoje eu estou numa escola maravilhosa, uma escola de campo também, uma escola rural, onde eu preciso de ir à casa dos meus alunos, alguns eu preciso de buscar, porque são alunos que têm que trabalhar para cuidar para ajudar na alimentação da casa. Tem uma aluna de 13 anos que está gestante. Então, assim, é uma situação assim que, quando você se envolve com a vida dos seus alunos, desses alunos, eu tenho adoecido, como eu tenho procurado não adoecer pela realidade que eles vivem, mas eu procuro fazer o meu melhor por eles. E, Bárbara, peço a remoção. Não, tá? Eu estou aguardando liberação, só que veio uma norma lá de que eles vão suspender as remoções por conta do concurso. A solução, para mim, foi a remoção. Tá? Eu estou aguardando isso também. E assim, você está contando sobre essas questões de proximidade com o aluno, nessa escola eu tive alunos que eu tive que fazer kit de higiene, porque eles chegavam fedendo. E a preocupação da escola é em saber se eu estou colocando os verbos no infinitivo no DED. Sabe? Então é bem complicado, né? Mas é como o Alessandro falou, seja invisível. Desculpa ter passado por esse ponto, gente. Vou deixar a aula render. Obrigada. A gente tem que pensar a nossa teoria e a nossa prática juntos, né? Às vezes adoecemos no estudo, às vezes adoecemos no trabalho, às vezes nos contentamos, às vezes ficamos felizes, saltitantes. São realidades que a gente tem que ir lidando. Espero que todos vocês fiquem bem, saudáveis. Só Daiane levantou a mão e Alex. Daiane, quer fazer um comentário? Eu tenho passado pelo mesmo que as colegas. Eu ainda não estou doente emocionalmente, por um milagre assim de Deus. Mas eu era apaixonada na escola que eu trabalho. Amava, assim, era uma escola maravilhosa. Eu estudei lá, eu tenho 15 anos de história lá. Só que, de uns tempos para cá, as coisas ficaram impossíveis. Está cada dia mais difícil, está cada dia mais burocrático. Não sei se é muito ético falar, mas eu vejo que um monte de gente não está fazendo o serviço deles, e aí fica jogando tudo, sobra para uma pessoa só, não produz nada, a escola não tem projeto. Aí, quando foi ontem, a diretora chegou. Nossa, mas a nossa escola está muito bem vista pelas SRE, que, nossa, é um orgulho que a escola está... Aí eu falei assim, perdão do termo, gente, mas puta que pariu, se essa escola tá boa,
como que estão as outras? Sabe? Eu não sei se eu que estou muito antiga já na educação, ou se de uns tempos para cá as coisas mudaram e eu não consigo ver onde que essas coisas mudaram. Porque até então, antigamente, a gente sempre teve alunos problemáticos. Isso a gente sempre deu conta de resolver, porque sempre houve problemas. Mas na situação em que a gente se encontra, é desumano. Daiane me colocou aqui, fiquei em calças curtas aqui, não sei nem como te responder. São situações complicadas, a gente tem que ir pensando nas possibilidades de passar por elas sem adoecer. Alex está com a mão levantada, eu só quero fazer um questionamento aqui. Vai ter um momento da nossa disciplina Tópicos Especiais que vai falar especificamente sobre a inclusão, porque eu tenho uma consideração em relação à inclusão que eu gostaria de desabafar. Teremos um momento específico para falar sobre a teoria da inclusão, que, inclusive, é na próxima aula, que é com o texto da professora Mantoan. Aí a gente vai discutir. Aí, novamente, vou pedir para vocês, tragam as experiências. Alex. O professor Lidiane, eu acho que todos os colegas, né, todos têm uma história para contar, e muitas das vezes não é uma história das mais felizes, né? A escola onde eu trabalho é uma escola de centro de cidade, e é uma escola que, pela característica, recebe alunos de todos os bairros. Isso não cria um vínculo com a família dos alunos. Então, para lá vão todos os alunos, todos os tipos de alunos. Então, lá nós temos alunos tais como você, síndrome de Down, e eu fico feliz de atender esses alunos, alunos com TDAH, alunos com autismo, com um grau muito alto. Temos alunos, vou me expressar da melhor forma possível, mas que vive com famílias de traficantes, alunos que traficam, que usam drogas, né? Então, não é um ambiente muito fácil de lidar. Então, a educação nesse ambiente, ela é muito mais o jogo de cintura nosso ali do que propriamente o que as políticas públicas pedem para fazer. Porque se você for seguir à risca, né, o que deveria ser feito, você não vai conseguir fazer, né? Então, o que eu queria comentar, por exemplo, é que, no meu ponto de vista, gente, por favor, não me interpretem mal, mas eu acho que o Estado, enquanto país, usa a escola para outras finalidades, né? A escola tem, hoje, no Brasil, a escola tem um perfil assistencialista, o que eu acho que não é o papel da escola, né? O papel da escola é trabalhar o conhecimento, preparar o aluno, o cidadão para a vida em sociedade. Mas hoje, na escola, o que acontece? Nós recebemos alunos, nós temos que cuidar dos alunos no sentido de que ele tem uma saúde mental melhor do que ele tem em casa. Muitas das vezes nós não temos preparo para isso, né? A gente aciona o conselho tutelar. O conselho tutelar devolve para nós a demanda perguntando o que nós fizemos para resolver o problema. Então, são situações muito complexas. Graças a Deus, né, eu tenho essa religião, então eu tenho esse hábito de dizer assim, eu não me adoeci, e eu acho que, de certo modo, eu aprendi a conviver nesse ambiente. Então, eu procuro fazer o melhor que eu posso dentro das condições que eu tenho. A escola tem as regras, elas têm que... Às vezes a gente não percebe isso, mas a escola tem que cumprir metas, as superintendências cobram metas, né? E eles vão atrás de indicadores, infelizmente os indicadores são mais importantes do que o aluno, né? E aí, eu lendo, Lidiane, o que você pediu para a gente ler, né, principalmente assistindo ao vídeo da Quenzer, eu achei que é muito triste a realidade do Brasil, né? Fazer o que eles fazem com a educação é cruel, né? Usam a educação para colocar o cidadão num nível total de controle para que atenda a demanda de determinados grupos, né? Eu acho que a escola pública é essa, né? Ela vai atender esse público dentro das limitações que eles querem que tenha, e os professores vão ter que se adequar ao meio, ou então
o que eu já ouvi em determinadas situações, ou você se adequa ou você procura o seu caminho, né? Infelizmente, sendo bastante realista, né? Não tem outra opção. Agora, uma coisa que eu acho interessante é que são níveis diferentes de preocupação com a educação. Por exemplo, na educação pública municipal, eu falo com base na cidade onde eu moro, é uma educação de excelência. A minha esposa é professora da educação infantil e eu vejo nível altíssimo. A educação federal, do Cefet, dos IEFs, são educações com padrão interessantes, com tempo para que a gente possa dedicar para o aluno pós-aula. Agora, a educação estadual, ela está numa situação muito precária, né? Porque você não tem tempo, você tem muita demanda, você tem um público muito carente, que precisa de muita atenção. Às vezes nós, como profissionais da educação, não temos preparo na área psicológica para agir em determinadas situações, né? Então, esse é como eu vejo. Procuro conviver nesse meio, ajudar, sempre ser lembrado pela ajuda que eu dei, e não por qualquer outra coisa, mas não é fácil. Para te dar um exemplo simples, um aluno meu fez um desenho que a gente pediu para fazer lá, e ao final ele colocou um número, 1533. E a gente não é bobo, a gente tem vivência, né? Eu logo fui na internet procurar o que é o 1533 e descobri o que é o 1533. Não sei se vocês sabem o que significa 1533. 15 é a letra P e 33, CC, né? E aí eu joguei para o aluno, que legal, seu desenho ficou bacana. E esse número aí, é o número da sua casa? Ele falou, não, professor, esse é outro número. Fala aí o que é. Ele falou, professor, você vai descobrir. Aí eu falei, então tá, beleza, vou descobrir. E aí descobri, né? Voltei a conversar com ele, ele foi, olha a outra instância da educação brasileira. Ele foi para o EJA, né? Lá no EJA vai absorver esse aluno, que ele vai entrar, vai sair talvez pior do que entrou, e vai seguir a vida, né? Então essa é a realidade que eu vivencio, mas procuro ajudar, procuro estar lá para ajudar os alunos. Gostaria de que eles saíssem de lá aptos a entrar na universidade. Alex, desculpa, meu ventilador aqui está mais alto que a sua voz. O que significa, então, o número? PCC. 15, a letra P, se você contar no alfabeto, você vai descobrir que 15 é o P e 3 é a letra C, né? Então, 1533, né? Entendi. Então, é essa a realidade. E o interessante é que a gente tem uma inversão, né? Os alunos que estudam na escola pública, no ensino básico, eles não vão para a federal. Os alunos que estudam na particular, na educação básica, têm maior probabilidade de ir para a federal, que é de graça, né? E que tem um nível de ensino diferenciado. Os que estudam na pública vão para a particular, que também tem um ensino diferenciado. Então, há essa inversão. Então, o Brasil é muito cruel nesse sentido. Vou fazer só mais uma colocação, Alex. Que bom que você assistiu aos vídeos da professora Cássia Quenzer, porque eles respondem aos seus questionamentos lá da aula passada, lembra? É por isso que eu insisti para vocês que assistissem aos vídeos da professora Cássia. Não é só a realidade brasileira, viu, Alex? São os países que sofrem as interferências dos grandes organismos aí que estão atendendo a grande máquina, a grande ordem capitalista de cuidar da escola como uma empresa e ter os alunos como produtinhos que a gente vai lá e vai depositando no aluno a necessidade que ele tem que exercer dentro da sociedade para o resto da vida, como se esse aluno não tivesse vida, não tivesse experiência, não tivesse necessidade, não tivesse, né? Como se os professores também não tivessem vidas, experiências, necessidades, importâncias. E, infelizmente, não é só no Brasil que acontece assim, mas acontece em vários dos países subdesenvolvidos. E vejam muito, entre aspas, esse subdesenvolvido, porque esse subdesenvolvimento aí, ele podia ter sido superado há muito tempo e não foi. E por que não foi, né? Sempre questionemos. Chegamos às 8 horas da noite. Tá? Eu não quero vocês fiquem bravos comigo, porque eu vou
muito para frente, vocês não têm tempo do intervalo de vocês. Então, eu vou deixar só duas, três tarefinhas que não são cruéis, não fiquem bravos, tá? Escutem ao podcast que eu deixei no link lá na plataforma, tá? É um podcast bem tranquilo, é um podcast da TV Unesp, tá? Então, são professores, são pesquisadores falando sobre o assunto. Muito bem, Sheila. É um podcast muito tranquilo de ouvir, então escutem, tá? Faz a gente questionar algumas coisas, relacionar algumas outras coisas também, faz a gente pensar na política e lá no chão da escola também. Então, é um podcast importante para ouvir. E aí, eu tenho uma série para indicar para vocês, tá? Que vai tratar das diversidades dentro da escola e vai também puxar uns ganchinhos bem superficiais, porque é uma série da Globo, mas vai puxar umas críticas, assim, sobre as políticas públicas, tá? O nome da série o nome da série é Segunda Chamada. Se vocês não assistiram, assistam, tá? Faz a gente questionar e lembrar da nossa atuação docente. Quem já trabalhou no EJA vai lembrar de muita situação que acontece, de muita diversidade que atende, né? Assistam. Eu não sou muito adepta a pagar a Globoplay para assistir, então eu sei que existem alguns sites, tá? Que dá para assistir tranquilo, gratuito. Vamos lá, que é democratização do acesso ao cinema brasileiro, tá? Vão nesse site. Eu tenho um também para indicar aqui, que eu inclusive eu trabalhei hoje no projeto de vida, que é Coach Carter, um treino para a vida. Sim, esse filme é muito bom. Eu já assisti esse também, é muito bom, tá? Então, pessoal, agradeço pela aula de hoje. A aula de hoje, nós tivemos espaço para debater um pouco mais do que na aula passada. A aula passada era muito teórica, muito engessada. Essa aqui deu para dar uma flexibilizada a mais. E acredito daqui em diante a gente vai conseguir conversar mais, tá? Alguma dúvida, alguma coisa ainda? Não? Professora Ana? Professora Lidiane, obrigada pelas contribuições, parabéns pela aula e tenhamos todos uma boa noite. Até o próximo webinário. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Boa aula. Boa noite a todos. Boa noite, professora Lidiane. Muito obrigado. Até a próxima.